Eu quero primeiro parabenizar, agradecendo aí o convite do Edson, de toda a governança aí da Cooperforte, mas em especial hoje a gente precisa comemorar, agradecer e parabenizar, né? Eu acho que é um dia que eu acho que se faz aí uma reflexão muito grande de toda essa história da mulher, da diversidade, de gênero, mas principalmente o que a gente tem pela frente, né? Então, mulheres que venceram aí alguns obstáculos e hoje são inspiradoras aí por um grupo que está vindo. Mas eu queria, de modo muito especial, parabenizar as 65.917 mulheres que vocês têm aí, né, Kedson? No quadro social aí da Cooperforte, todas as funcionárias também da cooperativa, dizer que é um prazer eu poder estar aqui. E, gente, vamos fazer desse momento um bate-papo. Eu sei que a gente está aqui no contexto do digital, mas eu queria trazer um pouco de números, de histórias inspiradoras. Eu gostaria de trazer um pouco como que o sistema OCB está trabalhando a questão de políticas, ações mais voltadas ao contexto da mulher, da diversidade. E eu queria deixar vocês muito à vontade, do mesmo jeito que eu estou. E depois, se a gente tiver um tempo, né, Gabriel, para conversar, para dialogar, para responder, a gente vai permanecer por aqui. Você queria falar alguma coisa, Gabriel? Sim, nós estamos com algumas pessoas acessando do próprio computador ou celular que podem fazer as interações diretamente, mas nós fizemos aqui um espaço no centro de treinamento para quem quisesse acompanhar pelo auditório, nós com os telões. Essas pessoas estão com suporte lá e podem buscar o pessoal que está dando suporte para que façam suas perguntas, que vão ser postadas no chat e nós vamos ler na sequência, tá bom? Combinado, tudo combinado, viu? Vamos lá, então, deixa eu acessar aqui a minha apresentação. Essa aqui, lá, você só me ajuda aí, Gabriel. Já estamos vendo, é só colocar em compartilhamento agora. Vamos lá. Certo? Certinho. Então, vamos lá. Então, a ideia aqui é a gente trazer um pouco de informação e história mesmo, nesse dia tão importante aí, que é o Dia Internacional das Mulheres. E eu inicio essa nossa conversa com coragem, né? Que eu acho que simboliza muito o nosso sentimento, não é, Paulina? O nosso sentimento de toda uma história, de toda uma trajetória, e que eu acho que é o foco principal aí para inspirar outras mulheres. Então, coragem como movimento do futuro. E aqui um pouco eu trago um pouco de quem eu sou, para vocês me conhecerem um pouquinho, né? Então, eu vim de berço cooperativista, me considero uma mulher de coragem, porque eu saí do interior de Santa Catarina com 15 anos de idade, deixando para trás aí toda uma família que sempre me foi minha base, meu sustento, deixando de lado fisicamente, né? Mas eu sabia que eu poderia contar como conto até hoje. Então, eu cheguei no sistema OCB em 2008, e essa minha chegada aqui foi um ingrediente de expectativa, e também eu tinha a consciência que, naquele momento, eu estava entrando para o movimento cooperativista, do qual eu tive contato desde pequena, mas eu não sabia que eu ia ter tanta devoção assim pelo movimento como eu tenho. E aí iniciei aqui minha trajetória aqui na OCB como analista, depois fui gerente geral, e hoje, aí, recentemente, há 2 anos, a primeira mulher assumiu o cargo de superintendente. Então, o que essa minha história pode inspirar? Muitas histórias que talvez eu contando, vocês consigam se refletir nela. Que é, sim, de coragem, de resiliência, de persistência. Porque, gente, eu deixei de lado muita coisa, porque a gente acabou acumulando, né? Então, eu sou mãe, sou esposa, e por muito tempo eu me questionei, né? Se eu estava fazendo muito bem ou fazendo bem esses papéis. E o que eu posso dizer para vocês, que todo momento em que eu saio de casa para vir para a OCB,
eu sei da minha responsabilidade, eu sei que eu tenho que matar aquele nosso leãozinho por dia, mas eu nunca me arrependi disso. Eu não me arrependi pelo seguinte propósito, que eu sei que eu posso estar fazendo a diferença na vida das pessoas, na vida de cada um de vocês que estão me ouvindo, na cada um dos cooperados, dos 19,8 milhões de cooperados que a gente tem por esse país. Então, é um pouco da minha história que eu coloco à disposição de vocês, mas principalmente, como provavelmente a história aqui da Lívia, que a Lívia é a presidente lá da Copressa, lá de Minas Gerais. Inclusive, essa cooperativa faz manutenções em aeronaves. E aí, a primeira mulher a assumir também a presidência, né? Depois a gente vai falar um pouco desses números, de como que a gente está no quadro social das nossas cooperativas, mas como as mulheres estão assumindo aí cada vez mais o cargo de liderança. Como também, provavelmente, muitos de vocês devem ter acompanhado, né, o auge aí da Aline, que é a nossa presidente de uma das centrais das cooperativas de catadores aqui do DF, a Aline, que passou a faixa ao presidente Lula agora, no dia 1º de janeiro, que também, desde os 14 anos, é cooperada dessa cooperativa, e toda uma trajetória de sucesso, que com certeza teve muito desafio, muita coisa aí que ficou para trás, mas que hoje ela simboliza, assim, uma referência aí para as mulheres e para o cooperativismo. Como é o caso da Cecília também, lá da Cocamar, lá do Paraná, em que iniciou toda uma trajetória dentro da agricultura e das cooperativas agrícolas, e hoje tem aí a responsabilidade de ser rotulada como a rainha da soja, né? Iniciou, como muitas das nossas agricultoras iniciam, né, de lideranças no agro, ou por questão muito acidental de a falta de alguém, ou do pai ou do marido que se foi e teve que assumir toda a responsabilidade, e não é diferente com a história da Cecília. E que também a história da Evelyn, que ela é a nossa presidente da Coop Futuro, lá do Rio de Janeiro, de Penha, que montou o primeiro ferro velho lá da cidade e transformou, né, na primeira cooperativa lá de Penha. E agora, recentemente, o ano passado, ela foi eleita pela ONU a melhor gestão de empoderamento feminino no Brasil. E isso veio e cresceu numa história do cooperativismo. E vários outros exemplos que a gente tem, né? E que certamente eu estou falando para muitos deles, né? A nossa querida Eliana, lá do Amazonas, do interior do Amazonas, né? Que é a nossa presidente da Comapen, uma cooperativa de fibras e juta, e que está aí uma cooperativa de 55 anos de existência e a primeira também mulher a assumir essa função, já que o pai foi um dos fundadores. Mas eu queria, Gabriel, iniciar aqui a nossa conversa com um pouco dessas histórias, né? E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas eu acho que hoje é um dia especial, um dia que a gente pode fazer, relembrar esse episódio que foi lá do Somos Coop, lá atrás, mas que reflete muito bem esses modelos que a gente tem aí nas nossas cooperativas. Esse episódio chamou nada mais, nada menos que Mulheres de Fibra, porque é assim que a gente entende aí a participação dessas mulheres guerreiras aí no cooperativismo e que eu quero passar aqui para vocês. Nosso Amazonas, nosso transporte é fluvial, e quando se fala de um município para o outro, são horas andando de barco para chegar. Então, aqui a vida não é fácil do nosso produtor. Nós mulheres, a gente tem a nossa luta muito intensa, né? A mulher também é capaz, tanto quanto o homem. Meu pai me mostrou que o fato de eu ser mulher não significa que eu tenho que abaixar a cabeça, né, e achar que eu não posso conseguir. Ele me ensinou que eu estou aberta a qualquer desafios. Eu já enfrentei esses desafios e continuo enfrentando. A federação, diretamente, ela proporciona 1.000 empregos diretos e mais 1.000 indiretos. O transporte executivo é formado por 260 micro-ônibus e 18 cooperativas estão agregadas na cidade de Manaus.
esse serviço é operado mais por homens. No começo eram poucas. Hoje em dia é comum. Aqui em Manaus tem muitas mulheres lá no volante. A princípio, houve aquele impacto. Pô, uma mulher vai gerir esse negócio aqui e tudo, né? É muita responsabilidade. Eles passaram a enxergar que não é bem assim. A mulher é capaz em qualquer área, principalmente no cooperativismo. Sou presidente de uma cooperativa de fruticultores do município de Manacapuru. E trabalho na roça também. Início da nossa cooperativa, foi com 20 produtores, ninguém assim muito acreditava, né, que daria certo. Hoje, nós estamos com 96 produtores. Todos os nossos produtores são agricultores familiares. A gente tem um caminhão, né? Hoje mesmo ele está fazendo entrega, né, da merenda escolar. A gente se sente feliz de ver o nosso produto alimentando as crianças do nosso município. A maioria das cooperativas são administradas por mulheres, e está dando certo. Ainda tem que cuidar da família, né? Quando a gente diz cooperativa, as pessoas olham os catadores com outro olhar. Mas antes, a gente era tratado como mendigo. Hoje o foco está na reciclagem. Hoje a gente está produzindo de papelão em média de 250 a 280 toneladas por semana. Para manter a nossa cidade limpa, ele está também conservando o meio ambiente, né? E a cooperativa é, para mim, com uma palavra, tudo, minha vida. A Uniodonto Manaus, ela completa 30 anos agora esse ano. Nós atendemos aqui em Manaus mais de 100 mil pessoas. Em 2010, a gente focou muito em resolver problemas internos, financeiros, reduzimos os custos administrativos, implementando novas tecnologias. Eu tenho a certeza de que muitos, inicialmente, assim, imaginaram que eu não ia ter coragem, peito, de tocar as principais dificuldades que uma grande cooperativa tem. Logo no primeiro ano, a gente teve um resultado tão bacana, foi fantástico. A sociedade amazonense percebeu essa diferença. É grande que podemos colocar o produto de todos os cooperados. Eu me sinto feliz, gratificante de ver meu trabalho lá exposto, turista. Eu gosto mais de fazer as bonecas e também as fruteiras. Desenvolveu essa peça, que é um produto que é a fruteira bromélia, com 6 bases, né? E daí ela foi selecionada para concorrer a esse prêmio. Essa bromélia, ela ficou na 6ª posição do prêmio da Casa Boa. Era de 50 produtos, né? E só tinha ela de artesanato. Ninguém esperava que ia conseguir esse sucesso, né, que a gente conseguiu através da cooperativa. Embora muitas pessoas não entendam assim, né? Acho que cooperativa não dá certo se você não trabalhar direitinho, né? Trabalhar direitinho, honestamente, dá certo, sim. A Comapen surgiu com o intuito de ajudar o produtor de fibra de fruta e malva aqui no estado do Amazonas. Hoje nós trabalhamos não somente com fibra mais, tem também com a parte de hortifruti. Criada por meu pai, então ajudando ele na lida da juta, e eu tive a oportunidade de chegar à cooperativa para fazer a comercialização do produto que o meu pai plantava. Na época que vai enchendo o rio, ela passa 5 meses, né, crescendo. É o tempo que vem a cheia, aí é colhida, é cortada, é colocada de molho para macerar, é posta para secar nos varais. Depois a cooperativa entra com o trabalho dela da logística. E se não tem uma cooperativa e juntar essa força para melhorar a nossa vida lá no campo, nós acabamos ficando na mão do atravessador. E digo uma coisa, que a cooperativa faz diferença aqui. Ser mulher presidente e primeira mulher na história de uma cooperativa de 55 anos é desafio. E eu me sinto privilegiada de poder dizer que sou uma mulher de fibra junto com as mulheres de fibra do Amazonas.
eu via os outros merendando, eu sempre dizia assim, no dia que eu for mãe, eu vou fazer o possível e o impossível, mas meus filhos nunca vão para o colégio sem dinheiro. Hoje eu pago mais que a merenda. E tenho orgulho de pagar a faculdade deles. A mulher tem um moral de se destacar, de não desistir, de persistência. Isso faz a nossa diferença. Ela tem essa facilidade de unir. Isso que é o bacana dentro de uma cooperativa. Você mulher é a mesma coisa que se fosse ser homem, né? Cuidando da cooperativa da mesma maneira. Cooperativismo é isso. É seguir em frente, é avançar, é progresso. Não tem jeito, viu? Opa, eu poderia finalizar minha apresentação depois disso, né, Gabriel? Porque eu acho que tudo que vocês conseguiram captar de mensagem dessas mulheres reflete um pouco da nossa história, da vida de cada uma de nós, independentemente de qual espaço, de qual cargo que a gente ocupa, né? Mas vamos um pouco, então, para os números, né? E esse vídeo sempre me emociona, por isso eu estou aqui recebendo a energia de vocês para continuar, porque, de fato, é muito legal ver a história dessas mulheres. Mas como que a gente está no mercado de trabalho, né? E aí alguns números bem interessantes aí, que a gente tem pesquisas internas, a gente busca aí referências de algumas bases, e que eu queria trazer como curiosidade aí, desafios para todas nós, né? A gente percebe aí nos estudos que as mulheres líderes investem 2 vezes mais tempo que os homens em trabalhos que envolvem temas como a diversidade e a inclusão. E aí eu queria só fazer uma pausa aqui, porque em nenhum momento, né, eu ouvi um comentário bem feliz hoje, do tipo, hoje é o dia do mimimi e tudo mais, enfim, coisas que a gente ainda precisa ouvir. E aqui, gente, não é, e eu acredito que seja o pensamento de todas vocês que estão me ouvindo, não é em querer se comparar ou querer ocupar espaço de nenhum homem, mas assim ter as mesmas oportunidades. Eu acho que esse é a questão do diferencial quando se discute diversidade, inclusão, essa questão do gênero. E isso é um dado que veio, como esse outro, né, que mulheres líderes têm uma chance 2 vezes maior do que os homens de serem confundidas com algum funcionário júnior. Quem nunca, né? Quem nunca? E das mulheres líderes também, que a sua ideia é acreditada a um colega de trabalho. Recentemente, eu tive a oportunidade de viajar, contar um pouco de história aqui, com a ministra Carmen Lúcia. Eu fui no Concred, né, que é um evento aí do crédito, lá na Escócia, e coincidentemente a gente veio no mesmo voo e sentadas uma ao lado da outra. E ela estava me dizendo que ela, quando presidente do STF, ela fez um estudo pela GV, aonde constatou, e ela era muito incomodada com isso, e ela falou, não, eu não posso estar vendo chifre em cabeça de cavalo. Vamos lá, eu acho que isso tem toda a lógica, né? E ela encomendou um estudo para a GV, aonde o estudo comprovou em quantas vezes as mulheres são interrompidas na sua fala. Ela teve uma discussão com os colegas ministros por conta disso, ela falou, não é possível, né? E eu preciso fazer alguma coisa. Eu, na presidência, eu preciso fazer ou trabalhar alguma política, alguma coisa para mudar esse tipo de situação. Então, a gente vê alguns casos que de fato, eles são até, enfim, engraçados, mas que, na verdade, acontecem, e isso é comprovadamente trabalhado em estudos, né? E quando a gente vai para os cenários de números, né, gente, como é que a gente está? As mulheres em cargos de gerência no mundo, a gente tem uma diminuição aí, viu? De 2021 para 2022. Uma pequena diminuição, mas que já dá a gente precisa um ponto de atenção, né?
já que nós vimos aí numa crescente e diminuímos aí comparado a 21 com 22. E os cargos de presidência, né? Os cargos de presidência, em contraponto ao outro slide, um crescimento até bastante significativo, né? E esses números, gente, embora a gente não traga aqui como é que está no Brasil, mas eles são muito similares. A McKinsey, que fez também um estudo, ela traz aqui o reflexo do Brasil muito similar ao que acontece no mundo. Tá, vamos para o nosso cooperativismo, como é que a gente está? E aí, recentemente, o Sistema OCB começou a abordar dentro do nosso anuário, que já convido vocês aí a conhecer e a interagir com ele, como é que nós estávamos em presença feminina no cooperativismo. Então, aqui ainda é do anuário de 2022, nós vamos lançar agora, em julho, o anuário, né, 2023, mas nós estávamos falando de 18,8 milhões aí de cooperados, sendo que 40% desse número hoje são mulheres. Então, no quadro social aí, um número bastante considerável. Quando a gente vai para a nossa força de trabalho, né, já que as cooperativas aí também trazem um número interessante aí em empregos gerados, nós somos 49% dessa força de trabalho. Agora, quando a gente vai para os cargos de liderança no cooperativismo, vocês viram aí vários exemplos de outras mulheres, o nosso número, embora tenha crescido, ainda ele pode, aí tem uma janela de oportunidade bem significativa para a gente crescer esse número, né? Tá, Tânia, mas como que eu vou até passar esse vídeo, porque eu vou colocar ao final, e como eu vou, então, fazer, né? O que eu posso fazer nesse meu mundo, nesse meu quadrado aqui da cooperativa, como é que eu posso mudar essa realidade, né? E é um pouco do que a gente vai apresentar para vocês que a gente está pensando aqui como Sistema OCB. E aqui eu gostaria de colocar uma fala da Sandberg, que é a chefe operacional hoje da Meta, né? Antigo Facebook, aonde elas falam que os homens são promovidos, ela fala, né? Que os homens são promovidos por potencial e mulheres por entrega. E aqui, gente, talvez não. Eu posso garantir que para mim foi assim. Eu comecei na OCB e por isso eu coloquei toda aquela minha trajetória, mas eu sempre fiz o meu melhor naquilo que era a minha atribuição. Várias pessoas brincam, né? Qual que é o teu futuro aí na OCB? Qual que são suas pretensões aí na OCB? Falei, a minha única pretensão, meu único objetivo aqui no momento é ser a melhor superintendente que o Sistema OCB já teve. Sem demérito a nenhum que tenha passado por aqui. Mas esse é o meu objetivo hoje. É para isso que eu saio de casa. Porque eu acho que a gente precisa fazer, e a gente sabendo desse desafio, a gente precisa fazer sempre o melhor naquilo que está ao nosso alcance no momento, né? E por que, então, podemos ocupar esses espaços? Primeiro porque nós não temos nenhuma dúvida que nós somos capazes a isso. E aí, nesse segundo item aí, que a diversidade é uma alavanca de performance, depois eu posso até mandar aí para o time da Cooperforte, esse estudo da McKinsey, ela fala que hoje o tema da diversidade, toda essa discussão em torno do gênero, ela, na verdade, ela não é só a parte romântica da discussão. Ela, inclusive, impacta nos lucros das empresas. Isso já é comprovadamente de que aonde há espaços com maior diversidade, onde há espaços com maior presença feminina, e aí a diversidade é muito mais ampla que isso, né? Mas onde há presença feminina, os lucros dessas empresas, eles tendem a melhorar. Então, nós estamos falando aqui de business, né? De negócio, de alavancar em performance também, né? Nas empresas convencionais e também nas cooperativas. Também, um time diverso traz melhor compreensão do mundo, afinal de contas, aí, tanto na fala das meninas que compõem esse vídeo, e eu acho que todas que estão aqui conseguem comprovar isso, e os homens também têm noção, na fala do Edson, né?
algumas expertises, alguns perfis que só a mulher consegue alcançar. E o quanto isso é grandioso quando se leva no momento diverso. O quanto a mulher pode ser um contraponto importante aí nos estudos, nas tomadas de decisões, né? Então, uma melhor compreensão desse mundo, até pela essa sensibilidade que é nata na mulher, né? O aumento da criatividade e da inovação. Isso é nos estudos, nesses estudos que nós temos aqui, que traz isso também como reflexo. E o ambiente diverso ajuda a atrair talentos. Eu acredito que na Cooperforte isso seja, mas aqui na OCB, como é que a gente está em números, né? Hoje, no time de gestoras, a gente tem a maioria mulheres. No time de quadro mesmo, de colaboradores, a gente está praticamente elas por elas. Mas o que é legal nisso tudo, né? E eu tenho muita preocupação, quero dizer para vocês que eu tenho muita preocupação em às vezes, ser confundido, porque a superintendente, a mulher, tem alguma vantagem em trazer uma mulher para o cargo de gerente, e não é isso. Então, assim, isso nos dá a sensação de que a mulher está cada vez mais criando essa oportunidade, né? Buscando esse mundo de experiência, se capacitando cada vez mais, porque lembro lá da nossa fala, e isso, para mim, ainda é uma realidade. O homem é pelo potencial, a mulher é pela entrega. Então, por isso que eu acho que traz aí para a mulher um senso aí de se capacitar e estar sempre muito mais à frente desse universo, inclusive de tendências do mundo, né? E como, então, incentivar o empoderamento feminino? Embora eu não goste muito dessa palavra empoderamento, mas é o que é, né? É o que, inclusive, a ONU, aí, a CI, tem usado quando quer colocar essa discussão de diversidade e inclusão de gênero. E aí, minha gente, a gente tem um universo imenso dentro das cooperativas, né? O Edson sempre conversam aqui conosco e trazem sempre essa questão do diferencial do cooperativismo. E aqui nós estamos com os 17 objetivos dos ODS, né? O desenvolvimento sustentável da agenda da ONU, onde um deles em especial é a promoção da equidade de gênero e o chamado internacional a tudo isso. Então, tudo isso que a gente ouve já não é mais romantismo, já não é mais o mimimi. E eu tenho falado muito onde me pedem, né, para levar um pouco do meu exemplo, de como foi a minha história, para chegar até onde eu cheguei. E, gente, para além da coragem, eu falo o seguinte, essa questão do porquê que é importante a diversidade, por que é importante a mulher estar dentro dos negócios, em cargos de liderança, isso já ficou para trás. As empresas, cooperativas que ainda não tomaram consciência disso, vão se chocar ali na frente. O que nós temos que ter em mente agora e trabalhar fortemente é o como. O como nós vamos ocupar esses espaços e os espaços com responsabilidade. Ninguém quer ocupar espaço a todo custo, né? Mas sim, existe um chamado internacional para tudo isso, né? E o que a sua cooperativa ali, o que a Cooperforte, e eu acredito que talvez muitas desses pontos aqui, talvez vocês já estejam trabalhando, ou que vocês já tenham, né, dentro do seu planejamento, mas é entender o problema. A gente não vai encarar o problema de frente sem primeiro entendê-lo. Né? E aqui não é uma disputa, a gente tem que começar a desmistificar isso. Mas a realidade é que hoje a mulher ainda ganha menos do que o homem, tendo as mesmas funções, isso existe, isso é fato, isso é número. Então, enquanto a gente não bater de frente, enquanto a gente não encarar isso como uma realidade, a gente talvez tenha aí que enfrentar grandes desafios ainda pela frente. Buscar a diversidade ativamente, definir projetos e metas. Diversidade, a questão dessa inclusão precisa estar dentro dos nossos planejamentos. Não adianta ficar nos grandes discursos, precisa vir como, de fato, uma proposta para dentro da instituição, né? Buscar
contratar e promover mulheres para cargos de liderança. Isso é uma consequência. A gente não está buscando cota aqui. O presidente Mário sempre brinca, né? Ele fala assim, a cota que antes nunca existiu, mas hoje tá tendendo a ser para o homem aqui na OCB, né? Mas é isso, ninguém está querendo estipular nada não, né? Mas enquanto não se olhar de uma maneira um pouco diferente para isso, talvez a gente não consiga, de fato, encarar essa realidade. Disseminar a cultura e o respeito à justiça entre homens e mulheres. Fantástico essa iniciativa da Cooperforte, da liderança da Cooperforte, em fazer esse momento que a gente está tendo hoje aqui. E eu tenho certeza que não foi só para atribuir e para parabenizar as mulheres por esse dia, mas também para que eu viesse aqui contando a minha história, mas que eu pudesse estimular, que eu pudesse, de repente, inspirar outras mulheres também a conquistar esses espaços. Então, a Cooperforte está ali, aberta a isso, e a gente muitas vezes não vê isso acontecendo de maneira geral ainda, né? Engajar mulheres em cargos de liderança, promover educação, a formação e o desenvolvimento. E isso reflete muito lá a fala da CEO da Meta, né? Da questão das entregas, e construir comitês e núcleos. Isso as nossas cooperativas fazem muito bem. E nasceu, gente, a gente tem tantos exemplos legais. Aqui, ó, eu posso até mostrar para vocês, se vocês estão vendo aqui, esse é um café. Eu acho que eu não consigo me ver, né, Gabriel? Mas a gente tem um café lá da... Consegue sim, no cantinho ali. Consegue? Aham. Então tá, olha só. Esse café a gente fez questão de embalar com a logo do Somos Coop para entregar nas nossas feiras, entregar aí nas nossas agendas pelos órgãos públicos. Mas esse café, ele é da Copacol. Aí vocês vão dizer, tá, mas a Copacol não vende só peixe, só vende frango. Não, isso aconteceu, criação do núcleo de mulheres da Copacol, em que lá atrás surgiu com uma finalidade, mas hoje elas já estão fazendo isso aqui, ó, agregando valor a um produto que não é provavelmente o foco da Copacol, mas ela já podendo agregar valor, ir para mercado, mostrar aí todo o engajamento, e é muito bacana, e a gente faz toda a questão do mundo em divulgar esses exemplos para vocês. E aí, eu não sei quantos de vocês, eu tenho certeza que Edson e toda a estrutura aí, Edson, da Cooperforte, pôde participar do nosso 14º Congresso Brasileiro do Cooperativismo, que aconteceu lá em 2019. Dentro desse congresso, gente, a gente inovou, até porque a gente sabia que a gente poderia ter uma dificuldade na presença feminina e de jovens. Então, nós criamos a seguinte dinâmica. Nós íamos colocar um grupo de mulheres e um grupo de jovens. Então, a gente lançou esse desafio para as cooperativas e a gente conseguiu, então, um grupo de 20 mulheres e 20 jovens que vieram aqui para Brasília, participaram do congresso, tiveram direito à voz e a voto, e desses comitês criaram-se diretrizes. E hoje eles são comitês permanentes aqui no Sistema OCB. E eu queria trazer aqui para vocês, quase que em primeira mão, esse vídeo do Comitê Nacional das Mulheres, que é o Elas pelo COP, e que faz um chamamento aí a todas as mulheres cooperativistas para ingressar aí nessa grande discussão de como, de fato, nós vamos assumir esse protagonismo. E eu queria, então, mostrar para vocês um pouco desse vídeo. O mercado de trabalho, o sucesso profissional e o pessoal também. Nossa importância para a sociedade. O direito de sonhar, conquistar espaços que a gente quer no cooperativismo e no mundo. Nós, mulheres, já conquistamos tanto e ainda tem muito mais por vir. A gente quer empoderar, fortalecer as lideranças femininas e mais representatividade. A gente quer muito mais e a gente vai conquistar. E é para tudo isso que eu me juntei a Elas pelo COP, o Comitê Nacional de Mulheres
Sistema OCB, um grupo de trabalho para transformar o cooperativismo, valorizando, apoiando e incentivando a participação feminina em busca de um cooperativismo com mais mulheres nas cooperativas, nas lideranças, todos os lugares. Porque uma cooperativa com mais mulheres é uma cooperativa mais forte, mais justa, mais equilibrada e mais forte. Somos 25 mulheres de todas as regiões brasileiras. Média aqui, quanto é que dá até E aqui? também somos muito mais. Representamos Quanto? quase 7 milhões de mulheres no movimento e todas as outras que ainda vão se juntar a nós. Trabalhamos todos os dias por um cooperativismo mais democrático, mais justo, diverso, inclusivo e forte. Para mim, para nós, para todas, para você. Vamos, juntas e juntos, construir esse cooperativismo. Cooperados, liderança, homens e mulheres, todos juntos por um cooperativismo maior. É isso aí, eu apresento então para vocês esse comitê de mulheres, porque sempre se falava, né? Tá, mas o que que vocês estão planejando, o que que vocês estão fazendo? E, gente, é uma dificuldade danada. Eu aqui sentada, ou na minha cadeira, na minha função, toda a equipe aqui interna, pensar muitas vezes com a cabeça de vocês que estão aí no quadro social das cooperativas, e nada melhor do que trazer essas pessoas que vivem o dia a dia das nossas cooperativas, que vivem essas dificuldades todas, que vivem, sim, a expectativa de uma nova realidade, elas poderem vir aqui compartilhar as experiências e trazer para vocês o que elas trouxeram também como o primeiro grande produto aí do Elas pelo COP, que é esse manual de implementação de comitês de mulheres em cooperativa. Isso está facilmente aí à disposição de todas as nossas cooperativas. Eu queria até entender depois, viu, Gabriel, doutor Edson, se vocês já têm esses comitês, como é que funciona, mas é um exemplo que, de fato, dá muito certo, é algo que, de fato, faz toda a diferença, e a gente coloca aí à disposição de vocês para vocês acessarem, participarem, e esse grupo, gente, está totalmente aberto aí a ideias, a propostas, então acionem aí a governança da Cooperforte, que a Cooperforte pode mandar aí tanto para o CDF quanto aqui para a OCB, que essas ideias vão ser muito bem-vindas e a gente com certeza vai construir um ambiente onde o cooperativismo pode ser exemplo em a gente mudar um pouco daqueles números que eu apresentei para vocês. E é preciso ter coragem. Eu não poderia deixar de ter essa palavrinha aqui na minha mensagem final. É preciso ter coragem para colocar a mão na massa e promover a verdadeira mudança. Eu não vou dizer para vocês que muitas das vezes eu tive medo, eu tive insegurança de saber se eu era capaz, se eu poderia, de fato, assumir esse tanto de responsabilidade que eu tenho hoje. Mas, como eu falei para vocês, em momento nenhum eu me arrependi dos passos que eu dei, porque eu também preciso fazer justiça aqui ao presidente Márcio e a todos os outros superintendentes que me antecederam. Eu sempre tive o apoio deles nesse sentido. Eu sempre tive vai lá, faz, peque pelo excesso e não pela falta. Então, eu sempre tive muito apoio e eu fui encorajada a assumir grandes desafios aqui. E eu queria fazer esse chamamento a todas as nossas mulheres aí da Cooperforte. Gente, vamos fazer a diferença. Não adianta a gente ficar só aqui no mimimi, no chororô, porque não pode, porque não deve. Mas eu tenho certeza que de uma maneira organizada, de uma maneira pensando no que é a essência para a gente, que é a cooperação, a gente pode fazer a diferença. Contem comigo, estou muito feliz de poder passar esse dia das mulheres aqui com vocês. Novamente agradeço aí o convite feito pela direção da Cooperforte e agora eu me coloco à disposição de todos vocês. Um grande abraço aí, um beijo no coração das mulheres. Tânia, muito bom, enriquecedora a sua fala. Acho que todo mundo aqui está muito feliz com a sua participação. Afinal de contas, são 14 anos aí atuando, lutando para conseguir promover a igualdade de gênero dentro das cooperativas, né? Eu tenho uma pergunta para fazer. Recentemente, a gente teve aí no Brasil uma lei nova aprovada, né? Que trata da equidade salarial de mulheres, né? Uma novidade que nós temos aí. Para a Cooperforte, isso é um pouco distante, porque a gente
tem equidade salarial aqui, é uma prioridade da empresa isso, para que todos sejam remunerados corretamente, dentro dos padrões definidos igualitariamente. Mas, como a gente está um pouquinho distante da realidade dessa diferenciação, o que você pode contar para a gente do impacto social de uma mudança dessa que aconteceu na semana passada, se eu não me engano, né? Isso. Gabriel, eu diria que, infelizmente, isso precisa acontecer, né? Isso precisou acontecer porque a gente vive uma realidade que não é igualitária. Esse é fato, né? Isso aconteceu pela ministra Simone Tebet, né? Que tem no escopo do trabalho dela uma luta incansável aí, essa questão da equidade e a participação da mulher. Eu não posso te dizer de maneira bastante objetiva e direta se hoje, como é que está esse cenário para o cooperativismo, que eu acho que é isso que você quer falar, né? Eu, até por conhecer muitas das políticas de recursos humanos, de alguns sistemas, por exemplo, de crédito, algumas cooperativas agrícolas, eu conheço mesmo de ver e de acompanhar, de estudar, e posso falar também aqui, dentro do sistema OCB, nós não temos essa diferenciação, tá? Provavelmente a gente tem, assim, casos, né, nas nossas mais diversas 4.880 cooperativas, que provavelmente têm uma política salarial diferente, mas eu quero dizer que, do todo, eu acho que ainda o cooperativismo ele está mais próximo do que é a nossa essência, né? Dessa questão igualitária, dessa questão da cooperação, dessa questão de puxar para dentro dos nossos propósitos, né? Que regem o nosso movimento. Então, eu acho que o cooperativismo, eu vou reforçar isso com vocês, eu acho que o cooperativismo ele pode, em várias agendas que hoje estão na moda, umas são modas, outras vieram para ficar. Por exemplo, a pauta ESG, que é uma pauta que traz também essa discussão da diversidade, né? E o cooperativismo, isso tem no seu DNA. Agora, resta saber como é que a gente empacota tudo isso, né, Gabriel, e mostra para a sociedade, primeiro, que o cooperativismo pode ser uma ferramenta, uma oportunidade, um modelo de negócio aí recebido e bem recebido para qualquer setor da economia. E, por outro lado, que a gente já faz isso na nossa essência, né? Nós já somos isso no nosso DNA. Então, eu acredito que o cooperativismo pode ser essa referência. Inclusive, Gabriel, porque a gente vê muitas leis acontecendo e não pega. Porque a primeira coisa, a Paulina pode me dizer, quando veio aquela ideia de se aumentar o período de licença maternidade, a discussão não foi se era importante para a mulher ter esse momento com os filhos. A discussão foi, meu Deus, será que eu vou ser retraída dentro dentro do mercado de trabalho? Vai ter uma retração na contratação de mulheres por conta disso? Então, a gente está sempre o ovo ou a galinha, né? O cachorro que corre atrás do rabo. Ao invés de se pensar numa política pública, ou como você falou ali dessa legislação, como algo importante, né? Dentro de tudo isso que eu comentei, o quanto a diversidade é importante, não. Já se fica aquele medo, aquele receio, meu Deus, se tem essa equiparação, será que eu vou ter a mesma oportunidade que um homem? Então, de fato, essas discussões que a gente tem que travar, que a gente tem que ter coragem de travar, e que eu acho que a gente já está num ambiente bem diferente do que a gente iniciou, né, Paulina, lá atrás. Certeza. E com certeza os nossos filhos, nossos netos vão encontrar um ambiente bem diferente. A gente ainda tem muito para mudar, mas a gente já mudou muito. Não é assim? Exatamente. Devagarinho, né, Paulina? Mas está indo, Isso. viu? Eu estou com perguntas no privado que eu recebi aqui, que eu vou fazer a você, Tânia. Vou pegar só duas, tá? Por causa do tempo exíguo, né? Que eu acho que a gente está apertada, né? E depois pode mandar para mim, que eu faço questão de responder e mandar para você. Certo. Uma que a gente tem aqui é no seguinte sentido, que as mulheres elas se sentem responsabilizadas no sentido que ela tem que fazer um balanceamento entre carreira e família, né? A tal jornada dupla.
Na sua experiência, como é que você conseguiu tratar essa culpa, digamos assim, que se sente em ter que dividir esse espaço da sua vida com duas coisas tão importantes, que é o seu trabalho e a sua família? Muito boa essa pergunta. Na verdade, essa pergunta foi na veia, né? Que eu acho que é a realidade de praticamente todas aí, ou grande maioria que eu conheço. Gabriel, eu acho que a maturidade também traz para a gente alguns aprendizados, né? Eu tive que ouvir, e aí eu vou fazer uma declaração aqui em público, viu? Eu tive que ouvir do meu primeiro marido que a nossa separação teria muito a ver com a OCB. E aí, desde aquele momento, até mesmo antes, eu sou uma pessoa, e eu acho que cada uma tem que se colocar aí no seu papel, no seu perfil, internalizar isso, né? Eu não sei qual é o nome de quem veio essa pergunta, mas eu sou um perfil que me cobro muito em todos os sentidos. Eu como pessoa, eu como profissional, eu como mãe, eu como esposa, eu como filha, enfim. Eu sou a verdadeira cobrança aí em pessoa. Então, sim, eu sempre me cobrei essa não chega a ser uma perfeição, mas eu queria, assim, saber e ter consciência que eu estava sendo uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa profissional. Só que eu tive um momento da minha vida que eu tive que parar e falar assim, opa, não vai dar, não vai dar. Eu tenho que definir prioridades, senão eu não vou dar conta de nada. Eu acabo que não vou fazer nada bem feito. Então, eu acho que tem um momento, e a maturidade ajuda muito a gente perceber que nós não somos aquelas mulheres maravilhas lá que abrem o peito, agora eu vou fazer tudo. Não. E o que me ajudou muito, Gabriel, foi rede de apoio, que muitas vezes nós mulheres nos sentimos até um pouco preteridas, né, a buscar essas redes, que são tão importantes. Eu vim de Santa Catarina sozinha aqui para Brasília. Eu tive meus filhos aqui. Eu não tenho nenhum parente aqui em Brasília. Mas eu tentei construir uma rede onde eu pudesse me apoiar, né? E onde eu deixasse meus filhos quando eu tinha que viajar, tudo mais. E hoje eu tenho, desde que os meus filhos eram bebês, eu tenho um anjo da guarda, que é a Silene, que é a minha funcionária, que é a minha irmã, né? Porque é muito mais do que uma funcionária, e que me ajudou imensamente em tudo isso, na criação dos meus filhos, no dia a dia e tudo mais. Então, eu acho que não tem uma receita pronta para isso. Só que a gente precisa, num momento, decidir e priorizar. Senão a gente não vai dar conta e a cabeça pira. E as organizações têm que estar prontas para poder entender esse momento, acolher e continuar conduzindo a carreira da mulher, independentemente desses momentos que tem que acontecer, né? Perfeito, Gabriel. Essa pergunta que eu fiz para a Raquel, a segunda pergunta que eu tenho, Tânia, veio da Rafaele, que é o seguinte: muitas mulheres, para conseguir se posicionar em posições de liderança, elas precisam se comportar de maneira igual ao homem, né? Elas sentem essa necessidade, né? De replicar comportamentos e acaba perdendo um pouco da sua essência pessoal. Não falo de essência feminina, né? Como que você percebe isso? É positivo, é negativo? É necessário, né? Ou é necessário no sentido negativo de ser necessário, ou seja, infelizmente precisa? Como que você enxerga essa questão? Outra bela pergunta. E eu preciso dizer para a Rafa que nós somos diferentes, ponto. Não tem como a gente querer se equiparar. A tendência a dar muito errado é a gente querer buscar uma similaridade com o perfil masculino, é quase que um equívoco, né? É, no mínimo, um equívoco. E eu acho que eu sou uma pessoa muito brincalhona. Pode não parecer, mas eu sou. Mas eu acho que a gente precisa ser o mais natural possível. Mais natural possível por quê? Porque tem momentos em que a gente precisa ser, e quase todos, né? Na questão profissional, sérios, né? Sério para uma tomada de decisão, para uma ação que a gente tenha que adotar, um pouco mais rígida e tudo mais. Mas tem um momento também, que eu acho que isso é bem típico da mulher, em que ela tem esse lado acolhedor, né? De ser até mais procurada, aí, no meu caso, por pessoas,
por esse acesso, né? Por essa entrada, por essa abertura que a gente dá desse lado mais sensível, né? Então, eu particularmente, eu senti na pele isso mesmo, quando entrava numa reunião, quando tinha que acompanhar o presidente, aquele olhar meio de canto de olho, será que dá conta? E aí, minha gente, infelizmente isso existe ainda, e eu tinha que me superar. Eu tinha que estar 100% alinhada, 100% preparada para estar naquele espaço, para defender alguma demanda ou algum discurso, algum debate que eu tivesse que entrar. Então, assim, é muita capacitação, é muita informação, é muito conhecer, se preparar, porque em algum momento pode vir uma casca de banana e colocar tudo a perder. Então, mas eu queria dizer para a Rafa o seguinte, nós somos diferentes, e a gente precisa mostrar esse nosso diferencial, que faz toda a diferença, e não, de repente, se equiparar a um perfil, a uma coisa que é nata do homem, né? Que é natural do homem, que é natural do gênero masculino. Muito bom. Bem, a gente está com um tempinho agora já finalizando, né? E aí, primeiro eu gostaria de agradecer, né? Mais uma vez a sua presença, foi enriquecedor, muito enriquecedor mesmo. Temos aí algumas manifestações no chat em relação a isso, né? Acho que falar sobre esse assunto é sempre muito delicado, porque ele é muito real, muito presente, as pessoas não querem, às vezes, enxergar. Então, é importante que a gente tenha esses momentos de mostrar o que é a luta por equidade, né? Nossa diretoria vai querer fazer um pequeno encerramento para a gente poder encerrar esse momento tão importante do dia, do ano, e lembrando que é uma missão, na verdade, o Dia Internacional da Mulher, né? Não é uma data comemorativa, é uma data de lembrar de uma missão da sociedade, né? Então, o Kedson vai fazer algumas palavras para encerrar para a gente? Olha, a gente fica sempre muito impactado, né, do ponto de vista positivo, né, e também com uma responsabilidade enorme enquanto homens, né, enquanto homens que querem efetivamente mudar o mundo, e a equidade de gêneros é uma alavanca para a gente transformar a nossa sociedade, as nossas empresas, as nossas famílias, né? Então, é nesse sentido, Tânia, que você acrescentou muita informação, muito conhecimento, muita vivência, né? A nossa capacidade de interpretar, até de enfrentar essa questão, desse desafio do homem de ser melhor enquanto homem e mais sensível em relação à questão do gênero, né? Eu gostaria muito de agradecer a tua disponibilidade, porque não foi só conhecimento que você nos deu vivência, você se abriu como pessoa e como mulher, né, e mostrou que para todos nós que é possível, né? Então, muito obrigado aí, porque eu já sabia, conheço você já há algum tempo, você é uma craque, é uma pessoa muito sensível, uma pessoa que não está no cargo que está por muita competência, mas também por muita exatamente ter essas características marcantes e importantes do feminino, né? Do feminino que produz, do feminino que faz acontecer. Então, parabéns pessoalmente a você e parabéns por você representar aí essa liderança feminina tão eloquente, tão presente no cooperativismo. Muito obrigado mesmo, né? E eu queria estender isso também aos meus cumprimentos às nossas funcionárias, né? Nossas dirigentes aqui da Cooperforte, que têm essa característica. Eu tenho certeza que tem muito potencial para continuar mudando essa cooperativa em direção a esse equilíbrio de gêneros que nós precisamos fazer. Vou deixar a palavra aí com o presidente Edson, não sei se o diretor Luiz também gostaria de dar a palavra dele, mas eu estou muito, muito sensibilizado. Muito obrigado, viu, Tânia? Para mim foi ótimo. Parabéns, muito bacana. Saber que o cooperativismo está na mão de pessoa tão sensível assim é muito legal. Obrigada, Kedson, obrigada. Emocionante essa fala. Eu queria também agradecer a Tânia, que é o Luiz Gustavo. Oi, Luiz. Pela brilhante palestra, né? Contribuição maravilhosa aí que você trouxe, e
certamente, assim, enriqueceu bastante aqui o nosso dia, o nosso momento, né? E essa homenagem aqui para as mulheres. Parabéns também para você, para todas as mulheres. Paulina, aí, representando, né? A todas aí. E nesse dia tão especial, né? Não que os outros demais dias não sejam também, né, das mulheres, mas hoje realmente é um dia diferenciado para a gente comemorar, né? E sempre lembrar, né? E parabenizar todas as mulheres, especialmente assim pela conquista, né? A cada dia a gente vê, né? Seja aí em casa, na família, no trabalho, a gente vê que a cada dia a mulher vem de forma consistente, né? E crescente, né? Ocupando mais esse espaço, né? E de forma assim merecida, né? Então, pela garra, como já foi falado, pela força, pela coragem, né? E pelo amor também, pela ternura também, né? E que, com certeza, vocês transformam o mundo e fazem um mundo melhor, né? E são um exemplo para nós, homens, para nós, gestores, né? Que, enfim, vocês nos inspiram, né? Bastante aí nesse nosso dia a dia. E são um exemplo. Então, fica aí esse parabéns. E, mais uma vez, vamos comemorar a conquista de vocês aí, que é a conquista de todos nós, né? Obrigada, Luiz. Obrigada. Tânia, hoje eu acordei dizendo para minha mulher assim, se todas as mulheres do mundo tivesse a determinação, a inteligência e a garra que você tem, o mundo seria melhor porque ele estaria dominado pelas mulheres. E nós não teríamos tantos problemas na vida, entendeu? Seja em qualquer instância. Então, eu encerro aqui agradecendo a você, dizendo a mesma coisa. As mulheres guerreiras que vão transformar o mundo, porque o homem é incapaz de fazer isso. Ele é capaz só de piorar o mundo ao longo dos 2.000 e tantos anos, ou 10 milhões de anos que está aí comandando isso dessa forma. Então, salvem-nos, por favor. Ô, Edson, eu vou fazer uma piadinha agora aqui no final. Diz que a mulher não dominou o mundo ainda porque não escolheu o sapato ainda, viu? Mas qual sapato que escolhe? Lá em casa até os gatos, lá em casa até os gatos estão imitando minha mulher, entendeu? Então, isso já é um bom sentido, um bom sinal. Os gatos têm muita sensibilidade. Bom, mas Edson, obrigada, viu? Obrigado novamente pelo convite. Estou muito feliz de ter participado e até pela nossa proximidade, eu acho que dá para a gente repetir algumas conversas como essa. Muito obrigada, estou muito feliz de poder ter participado com vocês. Tá bom. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um abraço para todos aí. Obrigada. Um beijo, gente. Paulina, vou te Parabéns, Tânia. Um abraço. Beijo para você e para todos aí da Cooperforte. Beijo. Parabéns.